Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou eu, vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença. Que o óleo santo do nosso Deus não falte em tua cabeça. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Livro de Romanos, capítulo 8, verso a partir do 13. Louvado seja Deus. Semana que vem estou em Curitiba, sexta e domingo. Sábado estarei em Caçador. Amém? Tudo para a honra e a glória de Deus. Amém? Amados, livro de Romanos, capítulo 8, verso 13. Assim está escrito a boca do nosso Deus na terra através da sua santa palavra. Amém? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar-te as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estarde em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu estou de óculos. As letras dessa Bíblia, que eu ganhei por certo de presente, que é uma Bíblia de pesquisa, elas têm umas letrinhas azuis e elas são clarinhas. E eu sinto que estou com mais problema de vista. Se Jesus quiser curar minha vista, Ele cura, senão vou ter que pôr um fundo de garrafa. Misericórdia. Vamos lá. Amados, essa foi a meditação da palavra que o Senhor Deus, por meio do seu Espírito, para nós meditarmos brevemente no dia de hoje. Todos os dias, quando eu ligo o meu celular, eu recebo mensagem de pessoas querendo ser libertas. Todos os dias, quando eu ligo o meu celular, tem mensagem de pessoas pedindo oração para B, para C, para A, para tio, para parente. Aleluia. Às vezes, pela misericórdia, eu falo misericórdia merecida, Deus revela algo ali e eu guardo para mim. E às vezes Deus se cala. Às vezes Deus revela algo pelo meio da revelação e da visão espiritual e às vezes não. Então o Senhor me direcionou, amados, para que nós possamos falar hoje, nessa tarde, por meio do Espírito de Deus, sobre o maior Deus deste século, que nós temos um Deus com D minúsculo, atuando neste mundo de horror, que é o Deus do pecado. É o Deus do pecado. Eu sempre falo, não adianta, aleluia, santo é o nome do Senhor, aqueles que são levantados como pastores, aqueles que são levantados como missionárias, aqueles que foram levantados, aleluia, santo é o nome do Senhor, como teste de ferro numa obra, pregar de Gênesis, Apocalipse, lindo, maravilhoso, bonito, e não pregar contra o pecado. Não adianta, amados e amadas, uma pessoa titular-se ser da santa doutrina e não pregar contra o pecado. Só prega graça, graça, graça. Fique esperto, porque o diabo está mudando as suas estratégias. O inimigo da nossa alma não é burro. O inimigo da nossa alma, ele é muito inteligente, ele é muito sagaz, ele é articulado, ele muda de estratégia. E a nova estratégia dele é só graça, 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 graça e nada de renúncia. E o povo acha que está marchando. Eu vivi muitos anos assim, nesta graça, sem renúncia. E eu estava indo para o inferno, irmãos. Isso é marmota de Satanás, é engano do diabo. Levantar pessoas, ou essas pessoas esconderem a espada e se acovardar. É uma maneira de sujar nossa espada se nós não pregamos a palavra tal como ela é. Nós já sabemos que a graça nos salva. Aleluia. Se não fosse a graça, realmente nós não estaríamos aqui. Aleluia. Hoje nós vivemos em um mundo que está cada dia mais carnal. Essa imagem nós podemos ver em nossa volta, na nossa parentela, naqueles que têm parentes que não servem a Jesus, que não são ainda de Jesus ou estão desviados. Podemos contemplar
na nossa vizinhança, nas notícias, na nossa comunidade, dentro da própria igreja, no trabalho, etc. Cada dia mais inclinado a satisfazer os desejos do eu, da carnalidade, desejos egocêntricos, desejos egoístas, os desejos que são contrário à vontade de Deus. Porque a carne, aleluia, santo é o nome do Senhor, não é somente um corpo físico, mas também é a forma, é a maneira como a pessoa vive, uma inclinação caída, uma inclinação derrotada, contrária à palavra de Deus, uma natureza caída que resiste à voz do Espírito Santo, uma natureza caída que resiste à vontade de Deus, rica lamandecai. Isso é viver na carnalidade, no pecado. Essa carnalidade, aleluia, não está voltado somente para esta matéria, mas está voltado para o estilo de vida da pessoa. Como a pessoa se veste, como a pessoa fala, como a pessoa é, o seu estilo de vida. Porque o que tem agora, aleluia, santo é o nome do Senhor, de um bando de crentes, vou falar cristãos, desviados dentro da igreja, é impressionante. Tá cheio de cristãos desviados dentro da igreja. Como, irmã Ruth, está cheio deles. Cristãos que falam de Jesus, mas não tiveram encontro com Jesus. Cristãos que andam igual os ímpios, se comportam igual os ímpios e querem que suas famílias se convertam. E querem que o parente se converta quando os mesmos dão um péssimo testemunho. Porque às vezes, amados e amadas, nós não vamos ganhar uma alma para Jesus, principalmente da nossa parentela, pregando a palavra. Mas eles vão observar a nossa vida. Crentes que compram e não pagam. Crentes que se metem em contenda em lugares que eles são observados. Tem um linguajar chulo. Fala igual ímpio. Crentes que não dão a paz do Senhor Jesus para irmãos e irmãs. Isso é inaceitável. E eles querem morar no céu. Isso é carnalidade pura. Isso é carnalidade pura. Paulo escreve aqui, se viveres segundo a carne, morrerás. É bíblico. Se viveres segundo a carne, morrerás. Aleluia. Que viver na carne é andar na carnalidade, nos seus desejos, dominado pelas suas paixões carnais e mundanas. Aleluia. Que são controladas, vou dizer, por impulsos da carne. Louvado seja Deus. Porque viver no Espírito, andar no Espírito é submissão a Deus, é submissão à vontade de Deus. É quando eu entendo e você entende, nós entendemos a igreja, o povo que diz que quer morar no céu, aleluia, o povo, aleluia, que diz ser a noiva de Jesus, fala, eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso fazer isso porque eu quero morar no céu. É se render à vontade de Deus. Isso nós podemos ver claramente quando Jesus, ele foi orar ali no Getsemane. O Getsemane, quando nós olhamos para o Getsemane, quando o Senhor sabia que ele ia ser entregue aos seus perseguidores, que ele ia ser traído por Judas, negado por Pedro 3 vezes antes que o galo cantasse, rimelandecá. Aquilo ali, a angústia do Senhor, tomou conta da sua alma, do seu espírito, do seu ser. Ele estava apavorado, que ele suou pelos poros, sangue. Aquilo ali era uma submissão. O Getsemane, quando eu olho para o Getsemane, mediante a palavra, eu vejo uma submissão, uma entrega total do filho a seu pai. As pessoas, meus irmãos, elas querem ser salvas sem renúncia. Elas querem ser libertas sem renúncia.
Por que que está cheio de cristãos que não conseguem ser libertos? Eles querem ser libertos sem renúncia. O pecado é um Deus no coração de muitos cristãos. O pecado tem se tornado um Deus na vida de muitos ímpios. Ricalamar. Nós pregamos sobre a idolatria, nós pregamos a doutrina santa do nosso Deus, nós pregamos sobre tantas coisas, mas o pecado de fato se tornou um Deus na vida de muitos, porque eles não querem deixar o pecado, eles querem ser salvos, eles se titulam ser a noiva de Jesus, eles se titulam ser servos do Altíssimo, mas não querem deixar o pecado, não querem renunciar, não querem viver uma vida denegada de submissão assim ao Senhor, Ricalamar. Porque o povo de Deus, ele é transformado pelo Espírito. E essa transformação é a submissão ao Espírito. E isso só é possível quando se vive uma vida de intimidade com o mesmo. Quem tem intimidade com o Espírito de Deus, ele não anda pecando, ele não vive em pecados repetitivos. Ele não vive em pecados repetitivos, caindo no mesmo pecado a todo tempo, porque isso se torna brincar com a graça do Senhor. Quem tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, não usa a palavra do Senhor como resistência ao pecado. Não usa a mesma para massagear seu ego, rialamandecar. O crente de vida dupla, o que tem de crente vivendo vida dupla dentro da igreja é impressionante. Dentro da igreja paga de crente, de santo, e da porta para fora só o sangue. Só o sangue. Eu falo assim, meu Deus, eu não sou perfeita, Senhor. Eu estou longe de ser perfeita, perfeita que somente o Senhor. Louvado seja o teu nome. Mas tem misericórdia de mim. Quando o Senhor nos mostra, quando nos traz informações de pessoas que não estão na posição, com provas concretas que aquela pessoa está dando mau testemunho, e quando vai para a igreja pregar, ou mesmo quando vem para esta plataforma que está cheio de pessoas que pregam a palavra, elas vivem uma vida dupla. O pecado é um Deus no coração deste povo, irmãos. É triste o que eu vou dizer? Sim, é isso mesmo. Se tornou. Se nós meditarmos na palavra do Senhor e olhamos claramente para aquele povo de Israel que vem dando dor de cabeça para o Senhor, o povo de Israel é um exemplo da onde eles estavam, da onde o Senhor os tirou e como eles terminaram, mortos no deserto. O povo de Israel, ele se afastou de Deus para adorar outros deuses. Eles estavam ali levando lapada de Faraó, sendo escravizados. Estavam clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor para serem libertos das garras, vou dizer desta maneira, de Faraó. Quando o Senhor, ele escuta o seu clamor, escuta a sua oração e escolhe a vida de Moisés. Sobre a liderança de Moisés, o Senhor levanta, Moisés, com a ajuda do seu irmão Arão, para retirar aquele povo. Então aquele povo estava sendo escravizado, daqui a pouco eles saem de lá do Egito. E o que acontece? Eles traem o Senhor contra os deuses. Cada vez que o povo de Israel se afastava de Deus para adorar outros deuses com D minúsculo, o Senhor Deus entregava a ele a seus inimigos. O Senhor se enfurecia tanto que entregava ele a seus... O povo de Israel irritou o Senhor. O Senhor ficou irritado, o Senhor, ele ficou chateado. Eles enfureceram a ira do Senhor com as suas queixas, com a sua ingratidão, com a sua desobediência. Por quê? Porque até então estavam sofrendo lá, o Senhor os tirou e daqui a pouco eles estavam traindo o Senhor contra os deuses. E é isso que tem acontecido. Nós somos alcançados pela graça do Senhor, ou seja, o Senhor tem levantado os seus para pregar as boas novas da palavra contra o pecado, contra a idolatria, contra as bagagens do Egito, Ricalamandecai, contra Xandecai, tudo aquilo que leva para o inferno.
O Senhor tem um tratar com cada um, usa cada um segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo a sua graça. E ainda assim, os rebeldes não querem deixar o pecado. Eles querem ser libertos. Eles querem provar das bênçãos, das maravilhas, das promessas do Senhor debaixo de rebelião, debaixo de rebeldia, debaixo de pecado. Ah, o Senhor fez uma promessa para mim, mas eu estou assim. Querem viver das promessas do Senhor, estando no pecado, estando no erro, vivendo em rebelião, desobedecendo seus estatutos, seus mandamentos e a sua palavra. Como se o Senhor fosse passar a mão na cabeça. O Senhor não poupa ninguém, jamais poupará, porque o nosso Deus é um Deus justo para com todos. Ele é justo comigo, Ele é justo com você. Rielandecai, o Senhor não passa a mão na cabeça de ninguém. E isso que algumas pessoas têm que entender. Aleluia, santo é o nome do Senhor. De parar de colocar o Senhor somente no pedestal da misericórdia e do amor, porque Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é bondade. Por isso nós estamos aqui, louvado seja Deus. Mas Ele não vai deixar passar nada. Aleluia. Aí vai para a igreja, fica tudo falso. O falso evangelho, o falso louvor, a falsa adoração, a falsa santidade, a falsa pregação. Tudo é falso e o Senhor acaba não recebendo nada. É por isso que algumas pessoas não conseguem ser libertas, irmãos. Não querem abandonar o pecado. Eles querem ser libertos sem Jesus. Eu vejo um monte de gente querendo ser liberto sem Jesus. Você, meu irmão e minha irmã, que faz a obra de Deus aí, que está manejando bem a espada que o Senhor, que o Altíssimo colocou em tuas mãos. Você já viu situações assim? Você vai para a igreja, prega no fervor, prega na unção, prega no azeite ali. Você vai orar na casa de alguém, pergunta se quer aceitar Jesus. Não quer aceitar Jesus. Querem ser libertos sem Jesus. Rielandecai. Impossível. Porque no livro de João, capítulo 14, verso 6, está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Querem ser libertos sem Jesus. Ou seja, acaba entrando na palavra que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, irmãos queridos e amados. Aleluia. Então, quando nós pregamos a palavra tal como ela é, contra o pecado, contra aquilo que leva para o inferno, que é momento de renúncia, é momento, aleluia, de nós deixarmos o Espírito de Deus fazer tudo o que Ele quer fazer conosco, para nos moldar, para nos lapidar, para nos amassar, para tirar a carnalidade, para tirar o eu que todos nós como seres humanos tem. Ainda somos taxados de santarrões. Eu, por exemplo, o que eu tenho de inimigos nesta plataforma, meu Deus do céu, só porque eu prego desta maneira. E eu falo, amado, minha amada, tá cheio de canais aí que você pode sentir a comunhão com a pessoa, já que você quer uma pregação que venha massagear teu ego, porque basicamente está assim, né? Eles querem escolher o cardápio segundo o seu gosto. E a palavra de Deus, ela é o que ela é. Ela não vai se adaptar ao nosso estilo de vida. A palavra do Senhor é imutável. Ela é a mesma hoje, amanhã e será eternamente. A palavra do Senhor é imutável. Ela não vem para massagear o ego de ninguém. Rica alabacheia. Somos nós, aleluia, que temos que nos adaptar à palavra, aleluia. É por isso que eu não ponho fé nesse povo que quer fazer tarde de profecia, noite de profecia. E agora eles mandam o quê? No Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus dá essa revelação quando Ele quer. E quando o Senhor não quer, tapará os nossos ouvidos e a nossa visão espiritual, para que a gente se equivoque mesmo, para a gente aprender com os erros, aprender com as equivocações. Aleluia! Não é nós que mandamos no Espírito Santo de Deus, Xandecai. É o Espírito Santo de Deus quem tem que mandar em nós. Aleluia, santo. É uma tarde de profecia. Eu disse, engraçado. O Espírito Santo de Deus, Ele revela quando Ele quer. Ele desce a revelação quando Ele quer. E esse povo faz tarde de profecia como se eles fossem mandar no Espírito Santo de Deus. Que bagunça! Lamachará. É uma bagunça.
É uma bagunça. Então, amados, não há. Não há salvação sem Cristo. Não há como você ser salvo sem Jesus. Não há como a humanidade ser salvo sem Jesus, sem renunciar o Deus que está em seus corações, que é o Deus do pecado. É o Deus do pecado. Não há como. É Jesus que tem a chave, aleluia, da vida, da morte e do inferno. Ele que é a luz do mundo. Ele que tem poder para quebrar as correntes na vida daqueles que estão aprisionados por Satanás. Não há como você não ser liberto sem Jesus, meu irmão. É só Jesus que pode quebrar as correntes. Por que algumas pessoas não conseguem ser libertas? Porque elas não entregam sua vida a Jesus. Elas não entregam seu coração a Jesus. E quer entregar o coração a Jesus é rasgar-se na presença do Senhor, Xandecai, e dizer: miserável sou, Rialamandecai, miserável sou, Senhor, porque preciso da tua graça na minha vida. Aleluia. Corações endurecidos para a verdade, corações orgulhosos, corações fechados para a palavra. Isso é carnalidade, isso é trono do diabo que faz no coração de muitos, para eles não aceitarem a graça do Senhor. A graça é se sujeitar ao Espírito Santo de Deus. Isso é a verdadeira graça. A graça não é continuar no alcoolismo, a graça não é continuar no álcool, a graça não é continuar, aleluia, na prostituição, na masturbação, no adultério. Isto não é graça. Isso é morte, isso é laço de Satanás, porque a graça, meus irmãos, sem renúncia é morte. A graça, aleluia, sem nascer de novo é laço. A graça, aleluia, sem resistir ao pecado é abismo. A graça sem renúncia é inferno. A graça sem renúncia é condenação. O povo que entra, sai da igreja, fica andando atrás dos profetas, fica andando atrás dos pregadores, mas eles não entram pelas portas, eles não querem abandonar o pecado, fica andando atrás de profecia e profetadas, e às vezes pega até prato de Satanás, como tem irmãs que vêm comigo que profetizaram que elas vão casar de novo quando o primeiro marido está vivo. É Satanás te enganando, minha irmã. Porque antes de Deus, aleluia, dar uma bênção pra gente, o diabo vem com prato, ele vem com engano. O povo está perecendo, porque eles querem estar atrás de profetas e profetadas, eles não querem se alimentar do pão da vida, que é a palavra. Eles não querem entrar pela palavra, eles são preguiçosos, crentes preguiçosos, tudo para o Senhor. Eles colocam desculpa para jejuar, eles colocam desculpa para orar, eles colocam desculpa para meditar na palavra, eles colocam desculpa para terminar um propósito. Se a igreja é 1 hora, eles colocam desculpa. Eu falei essa semana agora que passou para uma das irmãs do ministério, quando eu estava no mundo, chupando do sorvete do diabo e tendo 7.000 demônios dentro de mim, se dissesse que uma festa era do outro lado da cidade, eu não tinha dinheiro, mas eu dava um jeito de estar lá. Eu dava um jeito de estar lá. Aleluia. Se a festa fosse lá no outro lado da cidade, fosse 5 horas, eu dava um jeito. Eu disse: eu não tenho dinheiro porque eu não recebi, mas vou emprestar de alguém. Eu dava um jeito e estava lá. E hoje os crentes colocam desculpa esfarrapada para tudo. Por isso que a Bíblia vai dizer, aleluia, que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, eles não medem esforço para receber poder das trevas. A pior coisa é um crente derrotado. Um cristão derrotado. E o que é um cristão derrotado? Não é aquele que está exatamente, aleluia, como as cartas que escreveu o apóstolo João na ilha de Patmos, a igreja de Filadélfia. Está com pouca força, mas persevera.
Está com pouca força, mas continua. Está com pouca força, mas permanece. Ele está com pouca força, mas ele está marchando. Ele está granjeando. Eu tenho um foco. Eu quero ser salvo. Eu quero ser salva. E para mim ser salvo e ser salvo, eu tenho que continuar marchando. Eu tenho que continuar granjeando. Só que essa granja e essa marcha não é na minha carnalidade. Não é da minha maneira, nem do meu jeito. É do jeito do meu mestre. É do jeito do meu Senhor. Porque andar no Espírito é se sujeitar ao Espírito, é se sujeitar à vontade de Deus, é se sujeitar, aleluia, à voz do Espírito Santo. Andar no Espírito é isso. Contrário disso é carnalidade. É carnalidade. É pura carnalidade. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Tem tantos deuses em tantos corações hoje que nós estamos vendo um bando de crentes que querem ser salvos, mas não querem renunciar. Não querem renunciar. Não querem renunciar. Uma das coisas, irmãos, que também faz com que os crentes e as pessoas não sejam libertas são os pecados repetitivos. Pecados repetitivos. Pecados repetitivos. Isso se torna ataduras no mundo espiritual. Isso se torna armadilha. Isso se torna prisões no mundo espiritual. A pessoa que está repetindo seus pecados. Repetindo seus pecados. Irmãos, uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo não fica repetindo seus pecados. Porque você aceita Jesus, fecha as brechas. Quando fala as brechas, tudo que o diabo vai te acusar. Tudo que ele está te acusando. Depois ainda tem a perseverança, a permanência, a continuidade. A salvação é conquistada todos os dias. O inimigo da nossa alma, ele só muda de estratégia. Ele só muda de foco. Então os pecados repetitivos, santo é o nome do Senhor, faz com que essas pessoas continuem aprisionadas no mundo espiritual. Continua. E isso dá legalidade para os demônios e faz com que essas pessoas não tenham força para orar, não tenham força para jejuar. Pergunte de onde você tem se alimentado para você usar a tua boca e dizer: eu não tenho força para orar, eu não tenho força para jejuar, eu quero desistir. Repreende essa voz, que essa é a voz do diabo. Aleluia. Essa é a voz do diabo, irmãos. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida dos ímpios será abreviada. Isso que acontece quando uma pessoa repete o mesmo pecado uma e outra vez. Livro de Provérbios, capítulo 10, verso 27. A pornografia é um dos pecados que está dentro do corpo de Cristo. A lascívia, a sensualidade, a imoralidade são deuses em muitos corações. Como é que Deus vai aceitar um tipo de coração que tem isso, irmãos? Tem pessoas que falam: Deus só se importa com o meu coração, mas o coração está cheio de podridão, está cheio de pornografia, está cheio de masturbação, está cheio de mentira, está cheio de hipocrisia. Como é que o Senhor Deus vai habitar no coração dele ou dela com esses pecados? O coração, ele tem que estar limpo. É por isso que tem pessoas que não conseguem receber o Espírito Santo. É por isso que tem pessoas que estão com sua vida. Irmãos, quando se tem um encontro com Jesus, quando se tem um encontro com o Espírito de Deus, a pessoa não vai refutar o Espírito Santo de Deus. A pessoa não vai contender com a vontade de Deus em sua vida. Ela vai renunciar tudo. Ainda que doa, eu preciso renunciar. Porque isso aqui agrada o meu Deus. Isso aqui, aleluia, agrada o meu Senhor. Os hábitos pecaminosos são prisões. Hábitos pecaminosos, essa coisa que eu estou repetindo aqui, pecados repetitivos. Por isso algumas pessoas não conseguem ser libertas. O sangue de Cristo tem poder. Não fechar a brecha. Brecha é uma coisa, legalidade é outra. Brecha é uma coisa e legalidade. Segundo o casamento, é uma legalidade. Que você está com a tua vida exposta para o diabo pintar e bordar e fazer o que ele bem entender. A brecha
Eu posso dar, você pode dar. A brecha é um pequeno buraco que Satanás ainda assim faz toda a bagunça dele. Mas a legalidade é você se entregar nas mãos dos teus inimigos. Ou seja, o teu inimigo é Satanás. Quando eu falo inimigos, me refiro a Satanás e seus demônios. Segundo casamento, é uma legalidade. Meu Deus, eu falei assim, meu Deus, como é que o diabo está enganando esse povo da doutrina, dizendo que pode segundo casamento? Quando está muito clara a palavra de Deus. Irmãos, uma pessoa que vive uma vida sem renúncia e usa a Bíblia para continuar em seu pecado, ela está cavando a sua própria cova. Por isso que nós podemos ver, aleluia, que de fato é real isso, esse Deus com D minúsculo está atuando na vida de muitos cristãos. Tem um Deus do videogame, tem um Deus da novela, tem um Deus do seriado, tem um Deus das redes sociais, que tem gente que não sabe usar rede social, tem um Deus da tecnologia. Tem um Deus da tecnologia, sim. Ah, mas você está no YouTube. Sim, de fato estou no YouTube, usando com sabedoria, pela misericórdia, para que isso aqui chegue em muitos lares, a pregação. Só que tem crentes, irmãos, que ele passa 5, 6 horas vendo um vídeo atrás do outro. Pergunta quantas vezes ele orou durante o dia. Pergunta quantas vezes ele meditou na palavra. E aquele que leva o celular para dentro da igreja, que na hora do culto está lá no celular. Por isso lá no ministério eu falei, pode colocar essas placas aí que não pode estar no celular na hora do culto. Eu faço isso mesmo. Porque a carta de oração é pra gente adorar a Deus. Às vezes tiro uma foto eu ali, ou um vídeo, ainda mais quando é a missionária Doralice que vai pregar no ministério, porque ela tem um canal do YouTube e ela põe ali uma pregaçãozinha. Mas o ministério em si eu não deixo filmar. Eu filmo às vezes alguma coisa porque eu tô aqui no YouTube. Aqui no YouTube. E filmo e posto, só a missionária Doralice que posta lá no YouTube dela, né? E às vezes eu filmo assim para mandar para os irmãos mesmo no grupo da igreja. Mas o povo está trocando a Bíblia pelo celular, irmãos. Tanto que tem gente que nem leva a Bíblia para a igreja, leva o celular. Isso é inaceitável. Olha como Satanás, ele é sagaz. Ele está conseguindo tirar a essência da igreja primitiva. A raiz da igreja primitiva, aquela pureza, aquela simplicidade da igreja primitiva. Toda hora tem que estar moderno, luzes piscando, bola e sabe lá mais o que. A igreja ela está se adaptando segundo a carnalidade de um bando de crente que não quer ir para cá de oração. Tem que ficar atraente, tem que chamar as cantoras gospels, as pombagiras de altar, para atrair o povo desviado, que senão eles não vão para a igreja, porque é chato ir para a igreja. É chato escutar essas pregações. Eles querem escutar só profetas e profetadas e um monte de pregação para massagear seu ego. Aí sai de lá, continua vivendo a mesma vida. Continua desconcertado. Continua andando em sua carnalidade. E o que vai acontecer se a pessoa morrer? Ela vai subir ou ela vai descer? Sendo que para entrar no céu, tem que nascer novamente. Se a pessoa está andando, falando, se comportando, vestindo como um ímpio, como desviado, como a velha criatura, como é que essa pessoa vai entrar no reino de Deus? Diga-me. Então, meus irmãos, aí se torna isso que eu acabei de falar aos irmãos. Um falso evangelho genérico. E esse falso evangelho está em todas as esquinas. Esse falso evangelho, um evangelho que te oferece somente a graça. É só a graça, é só o amor, é só a misericórdia. Mas Deus não vai te pedir que deixe o teu segundo casamento. Deus não vai te pedir que deixe as tuas bagagens. Deus não vai pedir que deixe o teu cigarro, que deixe as tuas práticas de homossexual, de lésbica. Deus não vai pedir que você renuncie. É somente o teu coração e o dízimo que esses hipócritas pedem. O sangue de Cristo tem poder. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Por isso é tão difícil reerguer um ministério que é de doutrina. Porque o próprio Satanás amarra o povo em casa para eles não cultuarem.
O próprio diabo amarra o povo. Tem um demônio chamado demônio tranca-almas. Ele tranca as pessoas dentro de casa para elas não cultuarem na casa de oração, irmãos. Eu fiz uma pregação lá em Caçador. Preguei na minha primeira pregação lá, na igreja de Caçador, em Santa Catarina. E eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue para aquele povo? O Senhor me deu a palavra. Quando eu entrei naquela cidade, o Senhor disse, filha, essa cidade está submergida à idolatria. Existe muita idolatria aqui. Eu preguei sobre a idolatria, nem preguei doutrina, porque o Senhor me deu uma estratégia, porque nosso Deus é um Deus que dá estratégia. Rapaz, o povo não gostou. Aquela missionária prega muito pesado, ela pregou sobre a idolatria. Eu preguei contra o pecado. A idolatria que está em muitos corações. Ou seja, querem ir para a igreja, mas não querem renunciar. E esse caminho largo, espaçoso, que você anda do jeito que você quer, se veste do jeito que você quer, entra e sai da igreja sem uma vida transformada pelo evangelho puro, da porta estreita que leva à salvação, é inferno na certa. E este evangelho maldito, que está nos lábios de muitas pombagiras que querem orar pela nossa vida, que nem elas são libertas. É esse evangelho que está na boca desses profetas e profetisas que não querem viver uma vida de renúncia. E eu estou fora disso. Deus me livre. Estou fora. Estou fora. Este não é o evangelho da Bíblia. É daqui para pior, meus irmãos. Satanás vai levantar mais, que farão grandes sinais, até mais que os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo não pede que eles renunciem. O diabo não pede que eles fechem a brecha. O diabo não pede para eles viver uma vida de jejum, de oração e vida denegada. Ele só tem que pregar o que o povo quer escutar. É graça, 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 graça e nada é pecado. Só fazem pedir bênção, vitória, vitória e profetiza. E chora, e se joga no chão. E tem aqueles movimentos do Espírito Santo de um povo com calça, com maquiagem, sentido do Espírito. Que bagunça é essa? O sangue de Cristo tem poder. Por isso fique esperto. A nova artimanha de Satanás é levantar um povo que se diz ser da doutrina. Você vai ver, cadê a pregação da doutrina? Não tem. Cadê a pregação contra o pecado? Não tem. Eles escondem a espada. Sabe por quê? Porque isso daí assusta o povo carnal. Os bodes que não querem entrar pelas portas. Só que nós estamos aqui para ganhar almas para Deus. Aleluia. O povo de Deus não tem acordo com Satanás, irmãos. Rialamandecar. O povo de Deus não tem nada para tratar com o diabo. O povo de Deus tem que pregar a palavra. Doa quem doer, irmãos. Doa quem doer. O povo de Deus tem que pregar a palavra tal como é que ela é. Temos que pregar contra o pecado. Temos que pregar, aleluia, doutrina santa. Que nos separa desse mundo podre. Que está entregue a Satanás, que está governando essa terra. O sangue de Cristo tem poder. Que o Senhor nos ajude. Guarde essa palavra no nome do nosso Senhor Jesus. Se o Senhor Deus, aleluia, permitir, eu volto. Mando um abraço e um shalom Adonai a todos.